Muito boa noite à torcida do Botafogo, uma saudação meus irmãos de camisa. Dia cansativo, né? Corrido para alguns, batalha, acho que para a grande maioria, né? Somos meros mortais trabalhadores. Depois de um dia cansativo, de fechamento da janela de transferências, voltamos mais uma vez aqui para poder encerrar o dia com esse vídeo, tá? Novamente agradecendo pelos novos inscritos que eu sempre trato como meus irmãos, né? Vejo como meus semelhantes, me vejo melhor do que ninguém, como eu costumo dizer. E hoje eu tô trazendo esse vídeo aqui para fazer dois comentários sobre dois pontos aí. O primeiro seria o caso do fechamento da janela de transferência, algumas posições que estão carentes dentro de campo. E isso não é segredo para ninguém, é notório, né? Nós temos algumas deficiências nesse elenco. Nenhum elenco, nenhum plantel vai ser 100% perfeito. Todo elenco campeão tem suas vulnerabilidades, mas eu confesso que, assim como a maioria da torcida, eu esperava mais dessa janela, né? E eu não digo mais um grande craque, eu não digo uma estrela internacional, um medalhão, algo do tipo. Eu falo sobre peças pontuais, como por exemplo, eu citei no meu Twitter hoje, né? Pedindo à diretoria, poxa, nenhum centroavante reserva para o Tiquinho. Por que eu toquei no assunto do Tiquinho? O Bruno Volosti, do veículo O Tempo, 32 anos de jornalismo, soltou ontem que Fernando Diniz fez uma consulta oficial ao Botafogo pela situação do Tiquinho para convocá-lo, para uma possibilidade de convocá-lo agora para as eliminatórias da América do Sul, né, para a Copa de 2026. Então, depois que eu vi essa reportagem, não que eu me baseie em tudo quanto é reportagem, mas depois que eu vi essa reportagem, me gerou um certo temor, né, cara? Assim, o Janderson tá se saindo bem, Carlos Alberto tem correspondido quanto solicitado, mas eu sinceramente gostaria de alguém que fosse mais realidade do que promessa. Não digo um super craque, porque o Tiquinho está desempenhando papel e é o titular absoluto, mas alguém que, na ausência do Tiquinho, talvez com a possibilidade de convocação, a gente possa contar de certa forma sem passar sustos, sem passar riscos, sem saber se o jogador vai oscilar, se em um jogo ele vai jogar bem, se no outro ele vai jogar mal. Querendo ou não, nós temos grandes chances de sermos campeões, mas nós não podemos comemorar nada antes do tempo. A expectativa é grande. Eu sempre fui um cara muito crítico em relação a Botafogo, muito pé no chão. Porém, depois de muito tempo, eu admito para vocês, eu estou empolgado, eu estou confiante, eu estou acreditando no título, eu estou sentindo aquele mesmo clima de 95, né? Um time entrosado, sem grandes estrelas, sem grandes craques, com um centroavante de destaque, com meia, com lateral. Porém, eu andei lendo as redes e coletei alguns comentários de alguns torcedores, visualizei também semelhante ao meu pensamento. Eu achei que a gente deveria trazer alguns reforços pontuais para esse time para poder reforçar o elenco. Não estou dizendo que o que eu falo é como se fosse para ser abraçado por verdade absoluta. Vou repetir, eu não sigo a linha de influência, eu acho que alguém tem que influenciar alguém. É claro que nós temos referências em algumas coisas na nossa vida, seja na nossa profissão, por exemplo. Na minha profissão, é Nikola Tesla, né? Sou engenheiro eletricista, estou procurando fazer esse trabalho aqui informativo. Na minha profissão é Nikola Tesla, trouxe a corrente alternada. A gente vivia de corrente contínua, hoje tudo, a maioria das coisas funciona com corrente alternada. E eu estou falando isso porque a gente realmente tem algumas referências aí. Só que eu não acredito que, tipo assim, o que eu vá falar aqui vai repercutir e todo mundo vai ficar com esse pensamento semelhante. Esse é o meu pensamento. Eu achava que o Botafogo precisava trazer alguém que fosse mais realidade do que Matheus Nascimento, Janderson e Carlos Alberto. Por isso, aquele post, aquele tweet hoje lá e em relação à cobrança, porque os outros clubes eles vêm se reforçando para a janela. Nós vamos entrar num segundo turno. Nós estamos olhando para nós e nós temos que fazer a nossa parte.
mas nós temos adversários diretos, mesmo assim, com alguma quantidade de pontos com distância do primeiro para o segundo, nós teremos aí praticamente adversários diretos que podem reduzir a nossa diferença, a nossa quantidade de pontos. E esses adversários, eles estão procurando se reforçar na janela. É isso que me preocupa no Botafogo. O segundo ponto, aí vem a outra história, aí vem o mea-culpa, né, para a torcida. Seguinte, vamos lá, agora vamos com os pés. Primeiro eu falei do lado passional, como torcedor, tá? Agora vamos para a realidade. Sim, eu sei que um título geraria um efeito dominó. Você seria a primeira SAF a dar certo no Brasil, coroada com um título. O nome do John Textor e do Botafogo iria ganhar repercussão mundial. Mais ainda, esse Botafogo seria o clube em evidência, atrair patrocínios, angariar novos torcedores. Eu sei que esse título tem importância muito mais do que levantar o caneco e a premiação. Eu sei. Agora vamos sair do lado do torcedor e vamos para o lado mais frio, mais empresário. Nós criamos expectativas, mas se a gente lembrar, se a gente recordar, o Textor na última live, se eu não me engano que ele foi no Fogão Net com o Gentili. Eu acho que foi com o Gentili, com o Cadu. Ele deixou bem claro lá que o maior reforço da nossa janela, né? E eu vou te falar, isso não é argumento passapano não, é argumento realista. Que o maior reforço da nossa janela, ele seria manter o elenco, né? Por quê? Porque nós recebemos muitas propostas para jogadores do nosso elenco. O Textor nessa janela, ele teve a oportunidade aí de fazer pelo menos quase 200 milhões de reais. Ele poderia ter ganho dinheiro vendendo o Adrielson, o Tiquinho, o Matheus Nascimento, o Lucas Perry. O Matheus Nascimento, ele aceitou a proposta, né? Como saiu lá, Matheus Nascimento não quis, né? Eu não tenho essa informação concreta, mas o que saiu nos veículos de comunicação foi que o Matheus Nascimento recusou a oferta enquanto o Botafogo aceitou. O Textor, ele teve tudo. A gente fala muito assim, o Textor quer botar dinheiro no bolso, o Textor quer ficar rico às custas de Botafogo. Pô, mas se a gente for pensar pela lógica mesmo, sem pensamento de torcedor, a gente vai ver que um título. Tem gente que eu já ouvi até falar que não queria que que o Botafogo fosse campeão brasileiro. Pô, isso aí não rola, cara. Se o Botafogo for campeão brasileiro, ele tá coroando o investimento dele, tá trazendo retorno do investimento dele. Se ele pensasse só nele, mesmo assim, se ele pensasse só nele, ele estaria se boicotando não sendo campeão brasileiro. Então, assim, entrando na questão, para o lado mais realista, o que eu posso falar para vocês? Nós recebemos aí 3 propostas, pelo menos, pelo Adrielson nessa janela, tá? Chance grande de perder. Isso eu já venho publicando no meu Twitter desde o ano passado, o interesse no Adrielson, o interesse no Lucas Perry, e olha que ambos não tinham nem rendido tanto quanto agora. Imagina agora o quanto eles estão valorizados. Então, assim, o Adrielson, o Textor recusou 3 propostas, gente. Sendo uma dessas propostas de 30 a 35 milhões, variáveis assim, entre 30 a 35 milhões, o Textor recusou de proposta pelo Adrielson. E o Botafogo, hoje, né, não só hoje, né, mas desde o ano passado, ele tem um teto de investimentos e ele tem um teto de salário. O ano passado, o Botafogo já tinha furado esse teto. Esse ano, o Textor não tem vontade, não quer furar esse teto. Existiu um áudio que veiculou e viralizou aí na mídia, em que, independente se eu falo com a pessoa ou não, se eu tenho problema ou não, o certo é o certo, né? Esse áudio aí foi involuntariamente repercutido, que foi o áudio do Bernardo Gentili, né? O cara tava conversando com um amigo aí, e esse amigo, sem querer, mandou pro pai dele e veiculou, não foi algo que ele soltou, não vamos ser desonestos. Gentili ali, para mim, na minha opinião, ele exagerou um pouco, entendeu? Porém, eu não acho que ele falou mentira em muita coisa. Nós estávamos com risco aí de perder realmente alguns jogadores. É por isso que toda hora se pontua e se frisa que o maior reforço do Botafogo
é ter mantido esses jogadores nessa janela, né? Não é questão de passar pano. Pô, vocês sabem que eu não sou passar pano. Pô, peraí, pelo amor de Deus, né? Mas peraí, vamos pelo certo, pô. Não vamos por extremos, não. Ou muito crítico porque eu não gosto da pessoa, ou bater palma para tudo. Vamos tentar manter o equilíbrio. Para falar a verdade, para falar o certo, tem que falar, irmão. Então, assim, o Botafogo fez um esforço muito grande nessa janela para segurar aí pelo menos 4 jogadores titulares. Senão, realmente, a gente teria o elenco desmontado. Por quê? Porque o Botafogo fez um esforço muito grande. Porque seria muito mais cômodo ao Botafogo, se o Botafogo não tivesse dado importância, se o Textor não tivesse dado importância ao título, seria muito mais cômodo para o Textor embolsar pelo menos 200 milhões de reais aí, em vez de ficar com um déficit, mais ou menos, para fechar o ano, pelo que eu acho, até onde eu sei, de 60 a 80 milhões que a gente precisa para fechar o ano aí. É por isso que muitas vezes eu publiquei que esse título da Copa do Brasil seria fundamental, o do Brasileiro e da Sul-Americana. Por quê? Porque a ideia do Texto, e todos sabem disso, isso aí é uma coisa óbvia que eu estou falando, é tornar o Botafogo um clube autossustentável, em que nem sempre o Textor tem que meter a mão no bolso para poder pagar alguma coisa. O Botafogo começar a andar pelas próprias pernas, isso é o óbvio. E andando pelas próprias pernas, ele tem que ter um caixa suficiente para poder fechar no verde o ano. E o Botafogo ainda não dispõe desse valor para poder fechar o caixa. Não dá para tocar o Botafogo todo ano, o Textor metendo a mão no bolso para completar o caixa do Botafogo. Aí passa a não ser um clube rentável para ele, nem atrativo. Vai ser um clube que só vai dar prejuízo para um investidor, pensando com a mente do investidor. Então, assim, fizeram um grande esforço, conseguiram manter os 4 jogadores titulares que eram mais cobiçados dessa janela, como eu já falei: Lucas Perry, Adrielson, Matheus Nascimento, né? Alguns clubes queriam o Matheus Nascimento, inclusive fizeram proposta. E o Tiquinho, né? Tiquinho Soares teve proposta aí também, né? Possibilidade de ir para a seleção brasileira. Então, assim, o ano passado o Textor já furou esse teto de gastos, entendeu? Já furou. Esse ano ele não está querendo repetir isso novamente. Até porque, se a gente for parar para pensar, nós torcedores somos passionais, mas dinheiro não tem sentimento, né? O Textor ele tem obrigação aí com o Lyon mais ou menos de 60 milhões de euros. O Textor tem obrigação aí com o Molenbeek, né? O Molenbeek acabou de subir. Eu tenho certeza que o Textor não quer deixar ele ser rebaixado, então também tem obrigação. O Textor tem obrigação, ainda que minoritariamente, no Crystal Palace, onde ele é acionista minoritário, né? Como eu falei. E ele também tem obrigação, né? No Lyon, né? Então, assim, a gente saindo um pouco do lado torcedor, indo para o lado racional, não há dinheiro suficiente para isso tudo. Ah, bilionário, milionário e tal. Cara, se começa de gastar desenfreadamente, sem planejamento, como é que ele vai manter 4 clubes, ação em 4 clubes? Vamos ser sinceros, vamos trazer para a nossa realidade. Vamos supor que a gente tem aí, administre 4 casas alugadas aí. Se a gente só investir em uma, as outras vão deteriorar com o tempo, vão desvalorizar, ninguém vai querer morar. Quem quiser morar vai querer pagar um aluguel pífio. Sei que é uma analogia, assim, guardadas as devidas proporções, mas é só uma exemplificação, tá? Então, assim, para mim, resumindo todo o contexto do vídeo que eu falei que ia postar agora, esse é o motivo do Botafogo ter tido uma janela muito pobre até agora. Certo é que mesmo com o fechamento da janela de transferências, nós podemos ir atrás de jogadores sem contrato, mas para mim, até onde eu sei, até onde eu respiro e onde eu vivo o Botafogo, a realidade é essa. Nós temos um déficit no caixa para poder fechar o ano. Nós poderíamos agir comodamente e vender alguns jogadores e completar esse déficit, não ser campeão brasileiro, mas justamente apostando em ser campeão brasileiro, o Botafogo fez todo o esforço para poder manter esses jogadores, mesmo com proposta e com caixa negativo. Se a gente for campeão, ano passado o Palmeiras, acho que se eu não me engano, recebeu 45 milhões de reais.
Até agora eu não vi se a premiação subiu, entendeu? Se a gente for campeão, a gente já consegue pagar muita coisa e preencher. E se for campeão da Sul-Americana também, a gente consegue cobrir praticamente esse valor e o Botafogo começa a se tornar não rentável, mas começa a dar sinais de estabilidade que a roda vai girar e caminhar com as próprias pernas, entendeu? Ano passado teve muito investimento e assim, pode acreditar que toda essa opinião é baseada em algumas coisas que eu sei realmente, né? Não estou dizendo que eu sou dono da verdade absoluta. Muitas coisas que, graças a Deus, assim, eu falei 3, 4 meses depois saíram na mídia aí, né? A credibilidade conquistada no peito e na raça. Mas até onde eu sei, a realidade, para não deixar sem sombra de dúvidas, para vocês não ficarem especulando, ah, o Botafogo isso, o Botafogo aquilo, não tem ambição, que não sei o quê. A realidade hoje é essa. O principal fundamento é que o Botafogo comece a caminhar com as próprias pernas, sem o John Textor ter que meter a mão em dinheiro para poder sustentar o clube. Vou ficar aqui, galera, dar uma descansada. Amanhã é dia, morto de cansado. Ó, beijo, grande abraço, saudações alvinegra. Tamo junto, fogo neles, seremos campeões.